Ora, o Nicolinas surge quando eu estava a fazer a primeira cadeira de documentário na universidade e foi do ano 2001. Tinha feito já esse ano uma daquelas curtas com algum dinheiro do Porto 2001 e que tinha corrido bem em termos de produção e foi divertido. E então, quando comecei a fazer a primeira cadeira de documentário, achei que mais do que falar teoricamente sobre o assunto, apetecia-me experimentar e fazer uma experiência, e foi uma produção divertida. Quer dizer, é algo, eu achei que para começar a experimentar fazer documentário devia-se fazer algo que eu conhecesse bem e que pudesse estar dentro de, e como tal havia algo que eu queria retratar há muito tempo, que eram as festas nicolinas em Guimarães, um fenómeno muito fora do normal e que não tinha qualquer tipo de retrato, exceto em livros históricos sobre o assunto. E então decidi experimentar fazer um documentário sobre essa realidade vimaranense e mostrá-la. Esse filme correu bem, em festivais nacionais e internacionais. Fizemos uma edição de DVD de alto gabarito e correu bem. Venderam-se muitos milhares, é bom. O Pinheiro, antes de mais, é uma tradição tipicamente minhota e da Galiza, portanto, do norte da Península Ibérica. Uma tradição que há em diversas povoações de se erguer um mastro anunciador do início de qualquer festejo. No entanto, tem uma peculiaridade muito característica das Nicolinas. É, antes de mais, um símbolo de virilidade masculina. Por esse motivo, se escolhe sempre, por tradição, o pinheiro mais alto da região, que depois, por tradição, uma vez mais, os homens da cidade, como era antigamente, orgulhosamente desfilam pelas ruas da cidade aquele que é o pinheiro mais alto de toda a região. Portanto, estávamos todos apreensivos e nervosos. E no dia 29, como tínhamos a responsabilidade da festa, isto é que é a realidade, estávamos apreensivos. E enquanto não tivéssemos quando o pinheiro está ali, está no sítio dele, está levantado... Nós tínhamos que arrebentar a pele do pinheiro sangrada. Tinha que sangrar a pele. Aquilo era... Isto tudo de simbologia tem toda uma continuidade. Por exemplo, não só o pinheiro como sinal de virilidade, mas também o próprio bater nas peles. Mas é verdade, o bater nas peles, o furar a pele, o ficar lá o sangue, a mulher perder a virgindade. Pinheiro é uma coisa, quer dizer, toda a gente fica sobressaltada, milhares de pessoas pela rua fora, bombos e caixas que tu ouves 2 dias depois ainda estás a ouvir o troar dos bombos e das caixas. É um cortejo que em si encerra um simbolismo, mas é um simbolismo que é próprio dos guimaranenses, que talvez não seja captável ou suscetível das pessoas entenderem se vierem de fora. Penso que a malta mais velha fica muito mais apegada ao pinheiro, que é o símbolo da união. Para os velhos é o pinheiro, não são as maçazinhas, não é o pregão, não é nada disso, é o pinheiro. É evidente que há mais um copo e às vezes há falhas de batidas, tudo bem, eu também não digo o contrário, mas por vezes falham, os velhinhos são velhinhos, bem bebidinhos e tocam sempre certinho, isso não há hipótese.
Hoje a cidade, em termos culturais, vive o número das festas, apropriou-se das nossas festas como uma manifestação cultural. Da cidade. Da cidade. Em termos práticos, o que eu fiz de trabalhos durante a universidade, ou seja, eu trabalhava já bastante em cinema enquanto estava a fazer o curso, fazia som para cinema e por isso fiz som para uma série de curtas, documentários, longas, fiz som para uma série de filmes, o Edgar Pera, do Paulo Rocha, do João Trabulo, uma série de realizadores que na altura já estavam assim, a um nível interessante. E ter tido a oportunidade de trabalhar com essas pessoas colocou-me numa posição de ter alguma noção do que se passava em platô, de como funcionava uma produção a sério, que é algo que na escola temos alguma dificuldade em perceber naturalmente. E de repente passei a trabalhar numa série de filmes com uma série de realizadores e com uma série de pessoas e criei uma produtora e comecei a produzir filmes. Eu passei por várias fases, ou seja, trabalhei como assistente de realização numa série de filmes também e fazer produção para mim é uma coisa natural, que é o criar condições para que algo aconteça, que é basicamente aquilo que eu faço na vida, seja em que situação for. E então foi fácil, não só isso, aliado à vontade de fazer filmes, que é algo importante. Eu acho que qualquer realizador tem que ter noção do que é produção a sério para poder fazer filmes. Ou seja, e a produção passa a ser um passo natural na necessidade de ver pessoas à tua volta a quererem fazer filmes e a não conseguirem angariar formas de o fazer e tu passas a arranjar soluções criativas para que toda a gente possa fazer filmes, todas as pessoas com quem eu trabalhava. A Olho de Vidro é uma associação cinematográfica que foi criada com um tipo de propósito de dinamizar produção audiovisual no norte do país. Ou seja, o grande objetivo era não produzir filmes, mas sim apoiar produções. A ideia era, de certa forma, uma organização não lucrativa onde estavam sediadas uma série de técnicos, atores, guarda-roupa, cenografia, equipa técnica, whatever. Estava englobada uma série de pessoas nessa associação e não só eu fazia o apoio à produção, como também tratava de arranjar equipas. Como é sempre algo muito esporádico, não é? Ou seja, como se filma muito pouco no Porto, ao mesmo tempo, em Lisboa, criei juntamente com o João Trabulo, a Periferia Filmes. Temos produzido uma série de filmes, uma série de realizadores muito diferentes, desde séries e curtas de animação, longas de ficção, documentários, nomes como o Edgar Pera, a Rita Azevedo Gomes, o João Canijo. E agora, mais recentemente, criamos uma nova estrutura, que é a Banda à Parte, que é uma estrutura, novamente, tem mais a ver com a minha forma de ver a produção cinematográfica, que é, apesar de ser uma empresa, e para poder estar registada no ICA, para podermos oferir subsídios, que já acontece, está alicerçada também numa série de profissionais, ou seja, há uma série de pessoas que fazem parte dessa estrutura, não à semelhança da Associação Cinematográfica Olho de Vidro, mas sim já num contexto empresarial, mas ao mesmo tempo há realizadores e diretores de fotografia e cenógrafos e engenheiros de som que fazem parte dessa estrutura e que tem corrido bem e eu prefiro funcionar dessa forma democrática do que ser o senhor produtor. Assim que saí daqui, achei que estaria mais do que apto para fazer um filme, uma longa-metragem, foi o Tebas, que é assim uma coisa, é um filme estilo uma aula autoimposta de produção, realização, distribuição, festivais, tudo, e que nesse sentido correu bastante bem. É um filme com o qual consegui aprofundar uma série de coisas que queria experimentar. O Tebas é um filme sobre... é uma adaptação do Rei Édipo de Sófocles, de uma forma estranha. Algures misturado com o On the Road do Kerouac. Acho que a minha ideia era experimentar fazer um primeiro filme pegando nos dois alicerces que considero fundamentais no meu desenvolvimento pessoal e que são dois pontos antagónicos e que eu queria misturá-los de forma estranha, mas divertida.
não sendo uma comédia, nem de pouco, nem de perto nem de longe, e então conta a história de um jovem luso-descendente que vem à procura das suas origens, desde os arredores de Paris até ao norte estranho de Portugal. Em termos de produção, o Tebas tem esse lado não financiado. No entanto, houve uma série de estruturas que colaboraram, ou seja, nós conseguimos basear a produção na lei do mecenato, curiosamente, algo que não funciona em Portugal, mas que conseguimos. E conseguimos contributos de uma série de instituições, incluindo produtoras, instituições privadas e públicas, que foram contribuindo. Ou seja, a minha teoria era que iríamos conseguir fazer um bolo, fosse ele mais ou menos mutante, mas construído de migalhas de muita gente. Não é? Ou seja, fomos juntando migalhas daqui de todo lado e conseguimos fazer esse bolo. Tem algumas dentadas mal resolvidas, mas pelo menos fez-se. Era esse o grande objetivo. Sim, foi um filme que demorou mais em termos de finalização, apesar de que a parte mais pesada de financeira é a produção. Isso foi aquilo que eu sabia que iríamos conseguir fazer, e na parte de finalização demorou mais tempo a fechar, porque é uma parte em que estamos a falar à volta de 60 mil euros, que é algo que não é nada muito complexo em termos de produção de cinema, obviamente, mas neste caso deste filme tudo já estava esgotado. O filme faliu 3 vezes antes de chegarmos ao fim da rodagem. E nesse sentido demorou algum tempo. Aí entrou a Cinemat, que já era coprodutora do filme desde o início, em termos materiais, mas entrou com grande parte desta bolada final de dinheiro e finalizou o filme. O filme teve a competição no Fantas, em São Paulo e no Festival Luso-Brasileiro, ou seja, na prática onde não precisa de legendas. Fui fazendo videoclipes, ou seja, nesse filme também a banda sonora original era do meu amigo Paulo Furtado, no seu alter ego Tiger Man, com quem tenho feito os videoclipes de Tiger Man e de Reagan e produzido uma série de coisas para Tiger Man também. Entretanto, tenho feito videoclipes maioritariamente para pessoas de quem gosto. Tenho essa dificuldade de não me considerar um profissional, mas sim um amador que só faz aquilo que lhe apetece e recusa a maior parte dos videoclipes porque gosto de muito pouca coisa que se faz, e então
tenho essa tendência natural para ir fazendo as coisas. Faço os D3O, agora o Sean Riley and the Slow Riders, Tiger Man, Reagan, e fora da minha onda musical fiz só o Bzgol dentro do reggae e hip hop, porque é alguém que merece e de quem eu gosto bastante. O Corrente surgiu, eu estava a fazer reperagem com FG ao sangue, esse grande senhor do cinema francês, por Portugal inteiro, para uma coprodução com França, e fomos ver as minas da Panasqueira. E como o ao sangue já tinha feito um filme numas minas no Chile em 1992, disse-me que não estava interessado em filmar numas minas, eu disse, então porreiro, se não estás tu, filmo eu, porque isto é tão fora que eu tenho que fazer aqui um filme. E pronto, na prática, em termos de produção, havia o videoclipe do Sean Riley para fazer, que não tinha provavelmente dinheiro para fazer um videoclipe a sério. Então o que eu fiz foi aliar esse dinheiro do Sean Riley. Fiz uma coprodução com a Cinemato, ou seja, em termos de material, a Cinemato proporcionou tudo. E pronto, e fizemos um filme com uma câmera emprestada a 16mm, uma película Foma reversível, preto e branco, revelada à mão, na Atmo 47 com super desconto, colado por mim com fita cola e correu bem. É um filme cuja linguagem é suposto fazer parte da própria narrativa. A ideia era fazer um filme e filmá-lo como se ele como pudesse ter sido feito nos anos 30, ou seja, de certa forma todo o defeito do filme foi pensado narrativamente para o filme. De certa forma a ideia era refletir que aquele espaço e aquelas pessoas não sofreram grande evolução desde os anos 30 até hoje. Aquilo é estranhíssimo, mas é verdade. E pronto, ou seja, a ideia foi contar a história, uma história de fantasia de umas pessoas que querem sair daquele espaço e que não conseguem, e que estão aprisionadas para lá das montanhas. Pronto, as pessoas acham que é uma história de amor, gostam muito, tem corrido bem, e é isso. O convite dos grandes portugueses surgiu, o Bruno Cerveira, o produtor, convidou-me, estava à procura. Nós estávamos a tentar fazer um equilíbrio, havia 10 filmes para fazer, estávamos a tentar fazer um equilíbrio entre jovens realizadores mais experimentados, coisas mais arrojadas, mas não muito, e convidaram-me para fazer o Marquês de Pombal, que eu achei que era impossível fazer um filme sobre o Marquês de Pombal, e tentei fazer o Afonso Henriques, que já estava atribuído a um outro realizador. Essa negociação foi difícil, mas eu perdi porque já estava atribuída, não me deram a hipótese de fazer o Afonso Henriques. No entanto, passaram a dar a oportunidade de fazer o Vasco da Gama, que eu disse sim, é alguém consensual, acho que consigo lidar com o Vasco da Gama com algum profissionalismo. Mas à última da hora, 2 dias antes de começarmos a rodar, consegui convencer o outro realizador a trocar comigo e eu consegui fazer o Afonso Henriques, que era aquilo que me apetecia fazer, na verdade. Mesmo à rebelia da produção, conseguimos dar a volta ao assunto. E pronto, foi uma batalha difícil, porque há uma série de concessões que foi preciso tomar em televisão. Por outro lado, com o projeto, houve uma alteração no projeto, o Afonso Henriques passou a ser ali uma opinião, a escrever o texto e a liderar, de certa forma, o filme, na parte de argumento. Estávamos em alguma sintonia e isso foi interessante, ou seja, passou a haver aqui alguma possibilidade maior de loucura e liberdade, e nesse sentido deixou de ser um filme assim tão formal, apesar de termos tido batalhas duras, eu ter perdido algumas, mais do que as que queria, mas consegui fazer um filme que não me envergonho. A grande questão, a pressão aumentou a partir do momento em que era em horário nobre, não é? Ou seja, no Canal 1, e aumentou a partir do momento em que eu troquei de personalidade e de personagem,
E o Afonso Henriques era o primeiro, ou seja, era o filme que naturalmente iria ter maior impacto e mais audiência, e daí essa preocupação extrema de eu não estar a querer fazer um filme, mas sim um documentário televisivo, e havia sempre essa discussão sobre a linguagem cinematográfica na televisão, e por aí eu queria filmar tudo de grua e em plano de sequência para garantir que ninguém me cortava os planos a meio, e isso foi uma luta engraçada. Os portugueses adoram ganhar qualquer coisa. E se a vitória for inesperada ou conseguida no último minuto, ainda gostam mais. Gostamos de ganhar e quando ganhamos saímos à rua. Somos efusivos. Talvez porque nunca ninguém está à espera que ganhemos, e muito menos nós próprios. Há 9 séculos, um homem mostrou-nos que podíamos ganhar e ganhar vezes sem conta. E esse homem foi Afonso Henriques, o primeiro e também o maior português de sempre. Até parece que estamos em Guimarães. E estamos em Guimarães por causa de um concurso cujo resultado final dirá quem foi o maior português de sempre. Ora, o maior português de sempre foi Afonso Henriques. Não por ter sido o primeiro rei de Portugal, mas por ter sido o primeiro português. E por se ter inventado a si próprio como português, coisa que ninguém antes tinha feito. E por ter inventado Portugal como nação, coisa que mais ninguém fez depois. Afonso Henriques, o inventor. Inventou um mapa, inventou milagres, inventou aliados e inimigos. E inventou um cruzamento de gentes e de credos, e um sangue benevolente e um corpo contraditório, que é o Portugal de hoje. O país inventado por Afonso Henriques dura 9 séculos, o que prova bem o gênio sobre-humano do seu inventor, o maior português de sempre e, bem feitas as contas, o primeiro de todos. Portugal é um país onde o verão não é excessivo, o outono é longo e luminoso, o inverno moderado e a primavera precoce. A adjetivação é forte e sentida. Só falta mesmo elogiar as qualidades morais da paisagem de que Teixeira de Pascoais falava para nos esquecermos do mais importante, o extraordinário início da frase. Portugal é um país. Não se governam nem se deixam governar, diziam os romanos de antes de Cristo dos lusitanos dentre o Tejo e o Douro. Talvez quisessem explicar a si próprios, por estúpida razão, tinham demorado 2 séculos e meio a pacificar a Lusitânia, quando apenas 7 anos lhes tinham bastado para conquistar a Gália. Portugal, os portugueses, os grandes portugueses, os pequenos e médios portugueses. Nada disto teria existido sem o primeiro e o maior de todos, Afonso Henriques. Nascido provavelmente em Guimarães, nascido provavelmente no ano 1108 ou 1109, que se armou a si próprio cavaleiro aos 14 anos, provavelmente na Catedral de Zamora. Provavelmente significa que falta provar, mas Portugal como realização política é sobretudo o triunfo de uma grande improbabilidade. Atrás de uma grande improbabilidade está sempre um grande homem, e neste caso específico está também uma grande questão. O que é um português? Antropologicamente misto, dizem os académicos. Mais disponível para a miscigenação do que para o genocídio, como se prova pela experiência do Brasil. Milenarmente disponíveis para a conversão, qualquer conversão, para a mestiçagem e para o comércio. Os nativos do extremo ocidental da Europa acolheram fenícios e cartagineses e ao lado destes lutaram contra o Império de Roma.
Depois, herdaram dos romanos a religião católica, as leis e os costumes. E mais tarde, brandamente, converteram os reis godos à sua fé. Projetos futuros, enquanto realizador, estou a preparar um filme que se chama Estrada de Palha, que é ao mesmo tempo uma curta-metragem financiada pelo ICA e uma longa-metragem cujo financiamento vem de uma série de outros países e instituições portuguesas também, mas maioritariamente estrangeiros. Se pensarmos que toda a estrutura está alicerçada em currículos, não é? Ou seja, é curricular, sendo que o projeto tem a sua percentagem, mas a atribuição de currículos tem um peso elevado no financiamento de cinema. A única forma que alguém sem currículo tem de fazer currículo é fazer filmes, quer dizer, não há grandes voltas a dar-lhe, não é? Se estás a tentar fazer os teus filmes e ter controle sobre eles, é complicado, não é? Eu acho que só há uma luta possível, que é fazer filmes, cada vez mais e cada vez melhor e cada vez com mais vontade. E não desistir, basicamente, acho que é esse o único conselho possível, é não ter medo de passar fome, mas nunca desistir.